Olá, boa noite. Começa agora na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, rapaz. Nada de ver hoje, quarta-feira, 30 de junho de 2021. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. A gente espera que você esteja bem, mesmo com um friozinho enjoado, esse aqui, friozinho cuiabano. Mas a gente está a postos aqui para mais um programa Opinião, hoje falando de educação pública. Está aqui conosco já a postos o secretário de Estado de Educação, mais uma vez, Alan Porto. Ele volta aqui por quê? Porque é um tema que, nossa, chama a atenção de muita gente, sempre tem pessoas perguntando via WhatsApp aqui, mas e aí, o que fazer? Melhor ter a informação da fonte. Está aqui a fonte, que é o secretário de Educação, as novidades, vacinação, previsão de volta às aulas de forma presencial. A sua participação, você pode mandar a sua pergunta, a sua observação, sugestão, crítica. Enfim, você manda no programa Opinião, que está começando agora, que tem também Lorenberg Alves aqui na bancada, a quem eu cumprimento. Boa noite, caríssimo Lorenberg. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que se liga também no Opinião via internet, pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito boa noite, muito bom ter você aqui com a gente, sempre nas noites, há mais de um ano, com o programa Opinião, sempre ao vivo. E ao vivo está conosco aqui o Alan Porto, secretário de Estado de Educação. Ah, Paulo, mas o Alan teve recentemente, não foi tão recente, faz alguns dias, mentira, faz alguns meses aí, mas por conta dessas novidades que sempre tem havido e expectativa também sobre vacinação, já que está de forma direta ou indireta condicionado aí a volta às aulas à vacinação dos servidores da educação. Eu já, ao cumprimentá-lo, pergunto isso: em que pé está essa fase de vacinação junto aos profissionais da educação, municípios afora aqui no estado de Mato Grosso? Boa noite, bom recebê-lo de novo. Bom, primeiramente aí boa noite a todos os profissionais da educação, a todos que estão nos acompanhando. E dizer, Paulo, que é uma honra para mim estar aqui no seu programa, professor Lorenberg. E se foi muito tempo que eu já passei por aqui ou se foi curto, o importante é dizer que a educação é um tema muito importante para a sociedade. Afinal, a gente está falando de quase 400 mil alunos, quase 400 mil famílias, quase um ano e meio das aulas suspensas aí na atividade remota. E é uma área muito sensível. Então, estar aqui hoje no seu programa é um motivo de orgulho, e falar sobre a educação do estado de Mato Grosso, eu fico muito à vontade, e todas as oportunidades que foram dadas aqui, a gente sempre vai estar trabalhando e sempre vai estar respondendo com a maior transparência possível. Então, a primeira pergunta em relação à vacinação é o que eu já tenho dito, o governador Mauro Mendes priorizou a vacinação dos profissionais da educação, mandou um ofício para a CIB, a Comissão Intergestores Bipartite, autorizou que todas as vacinas que cheguem no estado de Mato Grosso, 20% seja destinada para os profissionais da educação, e assim foi feito. Em conversa recente com o secretário de Saúde, Gilberto, o mesmo informou para mim que todos os municípios já receberam as doses suficientes para fazer a vacinação dos profissionais da educação. E esses profissionais, a gente está falando de professor, de técnico, de apoio, e hoje, informação que eu tive com minha equipe de gestão de pessoas, todos os municípios do estado de Mato Grosso, 141, iniciaram a vacinação. Então a gente acredita que muitos municípios já finalizaram. Hoje mesmo estava com o secretário Silvio Fidelis de Várzea Grande, já finalizou a vacinação dos profissionais da educação. E lembrando que a vacinação é responsabilidade do município. O estado ele provê, através do Plano Nacional de Imunização do governo federal, ele manda essas vacinas para o estado de Mato Grosso, e o estado de Mato Grosso faz a logística dessas vacinas. E assim foi feito, e os municípios que ainda não finalizaram, eu tenho certeza que está na fase de finalização, e a gente acredita que nos próximos dias aí, praticamente todos os profissionais da educação tenham recebido a primeira dose. O Estado faz a logística e os municípios a operacionalização propriamente dita, é isso? Sim, é isso, através da atenção básica, dos pontos de vacinação. Então, toda essa parte... Você está dizendo que todos os municípios têm doses aí para estar aplicando nos seus servidores da educação? Sim, todos já receberam as doses aí para vacinar
os profissionais da educação, como eu falei, professores, técnico e apoio, e seguindo aquela orientação técnica do Ministério da Saúde, que é começar por creche, depois ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante, ensino superior. A gente está falando de todos os profissionais, seja da rede pública ou da privada. Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. O nosso programa ganhou muito com a presença do senhor em oportunidades anteriores e está ganhando muito agora. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma, secretário, que já está ganhando com a presença do senhor aqui, porque falar de educação, ela deveria ser falado, discutido todos os dias e todas as horas, né? Sobretudo num país como o nosso, que quer trilhar no caminho do desenvolvimento. É isso aí. Mas, secretário, eu vou fugir um pouco da primeira questão que o Paulo tão bem fez, para trazer um outro detalhe, um outro dado que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. De acordo com o site do próprio governo, no dia 3 de novembro de 2020, o senhor assumiu o cargo com o compromisso de iniciar, entre aspas, uma nova fase de gerenciar a pasta. Uma pasta que não é pequena. O senhor mesmo já adiantou aqui para nós. São 40 mil servidores, não sei se ainda é esse número, 40 mil servidores, 759 escolas e mais de 380 mil alunos. Portanto, uma pasta muito grande. E aí eu tenho 3 perguntas a fazer, sem falar do orçamento, que é 3 bilhões naquela oportunidade. Eu não sei se mudou agora. Sim. Então, tenho 3 perguntas a respeito, secretário. A primeira dela, o senhor poderia definir para nós, conceituar para nós, o que é essa nova missão de gerenciar a pasta da educação? A segunda questão... Se me permite poder responder uma de cada, até mesmo para o próprio pessoal que está nos acompanhando. Então, só repetir corrigir alguns números aí. Hoje nós temos 728 escolas, são aí 392 mil alunos e a gente tem aí em torno de 35 mil profissionais da educação. Então, é uma grande secretaria em 141 municípios, com problemas distintos, com desafios distintos, e essa missão de gerenciar, essa missão de dar uma gestão de acompanhamento, de avaliação, é isso que nós estamos fazendo. Iniciamos com um plano que foi o Evasão Zero Gestão 10, justamente com 10 ações que são estruturantes e emergenciais, no sentido de redimensionamento, reordenamento, no sentido de propor ações na área pedagógica, na parte de infraestrutura, na parte tecnológica, com os desafios da pandemia. E é isso que nós fizemos. A Secretaria Estadual de Educação, há muito tempo, eu não estou aqui para fazer crítica a nenhuma gestão, mas estava muito distante da rede, muito distante das escolas, muito distante das assessorias pedagógicas. Então, as diretrizes, a forma como estava sendo feito, não estava mais adequada possível. Então, a secretária anterior, a Marioneide, iniciou fazendo esse trabalho, equalizando as contas, pagando despesas que estavam atrasadas, começou a colocar a aprendizagem em foco, que é justamente desdobrar essas ações dentro da secretaria, e eu dei continuidade no sentido de acelerar essas ações. Então, o governador nos passou essa missão no sentido de avaliar, tornar uma secretaria mais próxima dos profissionais da educação, fazer um plano de gestão dentro das próprias unidades escolares, trabalhar um programa grande de formação, material didático estruturado, material complementar. Então, eu fazer um plano de gestão, acompanhar. E a nossa rede não avaliava. Como que eu vou ter uma demanda de formação dos professores? Como que eu vou entender na prática pedagógica, dentro da sala de aula, o que o meu professor tem que melhorar para ele garantir um ensino maior, mais de qualidade para o aluno, se eu não fazia avaliação? Então, já tinha uma deficiência. Então, hoje, dentro do nosso programa, nós já temos a avaliação, inclusive fizemos a avaliação diagnóstica com a instituição CAED, que é uma das mais respeitadas nesse país. Nós estamos com um programa de formação ousado, nunca se houve tanta formação como está acontecendo, principalmente nesse
momento de pandemia, né, como trabalhar uma aula híbrida, uma trilha pedagógica da aula híbrida, como utilizar as ferramentas, as tecnologias educacionais, todo o material que foi disponibilizado, todo o conjunto de equipamentos aí, todos os professores nossos que estão em sala de aula receberam o benefício do governo do estado para fazer a aquisição do computador, acesso à internet, ou seja, uma nova forma, saindo um pouco daquele lado tradicional e indo para uma educação dentro de sala de aula inovadora, preparar aquele aluno para o século XXI, com toda essa tecnologia que está disponível. Então, sim, são vários desafios e para cada desafio desse nós temos um planejamento, tornando a secretaria mais próxima das unidades, dando as ferramentas, investindo da forma que tem que ser investido lá na ponta para garantir que essas tecnologias educacionais cheguem para o profissional e cheguem também para o aluno. Inclusive, o governador também já anunciou, nós estamos com um aplicativo educacional e o tráfego de dados, essa internet, vai chegar para o aluno e vai ser custeado pelo Estado. Então a gente começa a diminuir aquela ponte, diminuir aquela desigualdade, que às vezes um tem condições de ter internet, tem condições de ter o computador, e aquele que não está numa situação vulnerável não tem condições de ter acesso a essa ferramenta, não tem condições de ter acesso a essa internet. Então a gente está trabalhando muito forte nesse sentido. Então é com essa missão que o governador me passou de acelerar essa gestão dentro das escolas, essa gestão na educação, e nós estamos no caminho certo. A rede já tem sentido isso, a gente está trabalhando na ponta, o material didático está sendo distribuído para as unidades escolares e a gente vai continuar acelerando o desenvolvimento na educação do nosso Segunda estado. pergunta, professor. Secretário, o senhor falou em desafios. O senhor poderia citar e até falar um pouco mais de 3 obstáculos, de 3 pontos muito difíceis de ser trabalhado na rede pública do Estado? Veja bem, o principal indicador hoje da educação é o IDEB, né? É a referência aí que é medido, é mensurado pela prova do SAEB, que é feito pelo governo federal. E hoje nós não temos resultados bons. Então existem alguns eixos que nós estamos trabalhando, que inclusive está no programa Mais Mato Grosso, que são 3 frentes. Preciso de uma escola atrativa do ponto de vista de estrutura física. Eu preciso de uma escola que tenha tecnologia, principalmente para enfrentar esses desafios, e eu preciso de um programa forte no desenvolvimento, na gestão educacional. Então nós atacamos essas 3 frentes. Hoje nós temos um programa robusto de construções, de reformas, de manutenção, de climatização. Temos aí a missão do governador para climatizar todas as escolas até o final do ano que vem. Só nesse primeiro semestre nós já climatizamos mais de 60 escolas. Nesse segundo semestre serão mais 110 escolas. São construções, são entregas, são manutenções, preparar as escolas aí que estava com a sua manutenção não estava em dia. Temos a questão tecnológica que eu já falei aqui, dos computadores para os professores, dessa tecnologia da internet. Agora a internet vai chegar para o aluno. Nós estamos também renovando todo o parque tecnológico das escolas. Tem um programa Profissão 4.0 também, que nós vamos trabalhar com o laboratório FabLab, com robótica, com linguagem de programação. E tem a parte pedagógica, que é avaliação, formação do professor, material didático estruturado. Vamos trabalhar com material complementar também, educação financeira, consciência fonológica para o 1º ao 5º ano, aspecto socioemocional, e tudo isso são competências e habilidades que estão na BNCC. Então são todas essas frentes e o mais importante, trabalhar isso direto com os gestores das unidades escolares. Para isso nós criamos as diretorias regionais de ensino, que são os 15 polos, e com esses 15 polos a gente começa a aproximar das unidades escolares, e o nosso desejo na nossa programação é fazer a gestão dentro da escola. A escola tem um plano de ação, ela saber quais são as metas dela, a avaliação, fazer a correção pedagógica, a intervenção pedagógica, avaliar, monitorar. E é nesse dia a dia, é nesse plano de ação que nós vamos conseguir atingir os resultados. Então o planejamento nosso é esse, está em execução, com o retorno das aulas híbridas que vai acontecer agora no 2º semestre a partir de agosto, as coisas vão começar a melhorar. Vamos ter os professores articuladores nos laboratórios de aprendizagem para fazer aula de reforço no contraturno. Então vai ser uma missão árdua, é um desafio grande, mas eu tenho certeza que a nossa rede está motivada, os professores
estão juntos com a gente, eles têm conhecimento de todo esse planejamento e vamos juntos aí para recuperar a aprendizagem dos nossos estudantes. A terceira pergunta? Mas é muito rápido porque você já começou a responder a terceira pergunta. Quando o senhor fala de nova missão, fala também de modernização. E qual é a dificuldade maior, secretário, para essa modernização da educação escolarizada no estado de Mato Grosso? Eu queria que o senhor respondesse em 1 minuto e meio para a gente ir para o intervalo comercial. Bem rápido, objetivo, a modernização é um desafio no Brasil inteiro, por conta dos processos burocráticos, né? A gente sabe de um processo licitatório, leva tempo, a gente tem que seguir toda a legislação, tem que seguir todos os procedimentos, e é isso que nós estamos fazendo. Esse projeto de lei que foi aprovado dos computadores para os professores foi uma forma de ser mais simples, foi uma forma de tirar um pouco essa burocracia e o recurso chegar direto na conta do professor e ele ter autonomia e ter liberdade para comprar aquele computador. Então a gente vem fazendo algumas ações para acelerar essa modernização. Não é fácil porque a gente está falando de 700 e tantas escolas, os recursos estão aí, a capacidade nossa de fazer projetos, nós duplicamos, hoje a nossa equipe foi dobrada para dar conta de fazer todos os projetos e tem os processos burocráticos, fazer termo de referência, licitar, os prazos processuais, os prazos de legislação. Nossa equipe está motivada, está no rumo certo, mas eu repito, existe essa burocracia e nós precisamos cumprir o que está na lei. Mas está acontecendo, a modernização ela vai chegar. Pode às vezes demorar um pouco, né? Porque a gente fala aí de 20, 30 anos de escolas que não passaram por nenhum tipo de reforma. A gente está falando de mais de 10 anos do parque tecnológico que não foi atualizado. Então, a gente está acelerando todas essas mudanças na nossa rede. Ô secretário, antes de ir para o intervalo comercial, o senhor citou na pergunta anterior, na resposta anterior, que os resultados no IDEB não são positivos, né? Esses resultados têm que ser melhorados aqui quanto ao estado de Mato Grosso. O que, na verdade, está emperrando para que esse resultado não... Porque é uma meta do Estado já há algum tempo, né, de tentar melhorar isso, e parece que fica patinando e não avança muito. Hoje a nota, não sei se é por nota, como que é avaliado isso? Existe uma nota, que nota que foi e o que está sendo feito efetivamente para... Um minutinho para o senhor responder isso aí, para melhorar isso, para dar uma avançada. Veja bem, Paulo, hoje nós somos o 22º no ensino médio e o 16º no ensino fundamental. E começa na base, começa na alfabetização. E nós estamos com um projeto arrojado, inclusive foi aprovado hoje em primeira votação na Assembleia Legislativa, que é o Alfabetiza MT, onde nós vamos trabalhar em parceria com os municípios na formação continuada, na avaliação, na premiação de escolas que atingiram seus resultados. Nós vamos dar bolsa para os professores formadores, nós vamos formar os professores do município e do estado e o nosso objetivo com esse programa é alfabetizar a criança na idade certa, ou seja, até o 2º ano, quando ela completa 7 anos. Esse é um programa similar que aconteceu no estado de Ceará, lá na cidade de Sobral, que tem um apoio aí da Fundação Lema, do Instituto Natura, instituição bem comum. Nós estamos implantando isso aqui no estado de Mato Grosso, nós pegamos as boas práticas de lá, ajustamos com a realidade do estado de Mato Grosso e eu tenho certeza que vai ser um programa, o primeiro programa do estado de Mato Grosso focado na alfabetização dos nossos estudantes para que ele tenha condição da criança alfabetizar até o 2º ano. E a base, hoje que nós temos aí, e o professor que está nos acompanhando a gente sabe, às vezes o aluno chega nos anos finais sem saber interpretar, sem saber compreender, sem ter condição de fazer uma leitura, sem condições, às vezes, de fazer uma conta simples de matemática, e a gente quer mudar esse quadro, quer mudar essa realidade. E começa onde? Na alfabetização, lá em matemática, lá em português. E nós vamos dar toda a condição técnica e financeira para que o município tenha condições de vir junto com o Estado nesse grande programa de alfabetização em colaboração com os municípios. Ok, começando pela base, que é muito importante, não é? Olha, o Opinião dá um tempinho só para o primeiro intervalo comercial desta noite e volta já já. Você tem alguma pergunta aí sobre educação no estado de Mato Grosso? Você que é da área, você que tem aluno ou é aluno aí nessa, diz respeito à alçada do governo do estado, da Secretaria de Educação do estado de Mato Grosso, você pode mandar sua pergunta via WhatsApp 99932-2529. Está aí na tela, inclusive, para você anotar e participar, interagir conosco aqui no programa Opinião, que dá um tempinho só e volta já já.
Olha, o Opinião volta ao vivo, estamos aqui de volta com Alan Porto, secretário de Estado de Educação aqui em Mato Grosso. O Alan Porto, que já no primeiro bloco, né, respondeu aí alguns questionamentos meus e também do Lorenberg Alves. Ele vai continuar, que tem outras questões também aqui para a gente repassar ao secretário. Eu quero antes, porém, eu quero destacar o que há de mais importante nesse momento, publicado no www.gazetadigital.com.br. Por exemplo, a pandemia é nosso primeiro assunto, como sempre, não é? Mato Grosso encerra junho com mais de 12 mil mortes pela Covid-19. Mato Grosso encerra o mês de junho com 12.021 mortes pela Covid-19, das quais 26 foram registradas nas últimas 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta, 30, mostram que o Estado já notificou 452.383 casos da doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, do total de casos registrados em 428.931 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 9.910 seguem em isolamento domiciliar, tratando aí a doença. Atualmente, Mato Grosso registra uma taxa de ocupação de 72,73% das unidades de terapia intensiva, as chamadas UTIs. Paralelamente, o índice de uso das enfermarias é de 32%. Ao todo, há 1.448 pessoas internadas. Também no Gazeta Digital, olha só, por 14-9, deputados mantêm isenção do ICMS sobre a energia solar, contrariando aí o veto do governador, hein? Com 14 votos favoráveis, a Assembleia Legislativa derrubou o veto total do governador Mauro Mendes, do Democratas, ao projeto de lei, o projeto de lei complementar, que garante a isenção de cobrança de ICMS relativo aí à energia solar, sob a alegação aí de inconstitucionalidade. Apenas 9 deputados votaram para manter a cobrança do ICMS. Apesar aí de sua derrubada, o polêmico projeto deverá ser aí então judicializado pelo governo do estado, que defende a sua inconstitucionalidade por não ter aí o aval do Conselho Nacional de Política Fazendária, o chamado CONFAS, para criar uma nova isenção fiscal. Lorenberg, essa situação do recurso provável do governo do estado, porque agora com a derrubada do veto, o governo já indicou que vai judicializar, não é? Aí o Lorenberg sempre fala, quando tem uma situação assim, que o governo vai e veta, ou já falou de insensível, insensibilidade. Nesse caso aí, embora eu não concorde com taxação nenhuma, né, e concordo com a derrubada, tem uma norma do CONFAS, né, que tem que ser seguida. Quer dizer, o governo, pelo menos, está argumentando respaldado em algo plausível. Como é que você vê isso aí? Para o amigo telespectador ter uma ideia de como funciona, pelo menos o raciocínio do governo é um só. Veja, a minha casa captou essa energia. Essa casa não será taxada, mas vai chegar o momento que essa energia vai sobrar. Uma vez sobrada, ela vai levar para a rede e aí começa a taxação. A meu juízo, esse raciocínio é equivocado. Porque, veja, não teve custo para captar essa energia. Não há nada. Então não tem o sentido do governo taxar esta energia. E faltou sensibilidade, Paulo, exatamente porque, veja, no jogo político, e eu estou falando da questão administrativa, de executar mesmo, é necessário que haja diálogo, haja conversa. Faltou por parte da Assembleia Legislativa e faltou por parte do governo do Estado
fomentar esta conversa, esse diálogo, para chegar num ponto, Paulo, para não ter... Isso provoca desgaste. O governo certamente ficou desgastado com essa discussão. Esse negócio do Confaz é coisa séria. Se não seguir, depois há um grande imbróglio, um grande problema a ser criado aí se não for seguido. Agora que o parlamento, que é soberano, derrubou, vamos ver quais serão aí os caminhos e os desdobramentos com esse recurso aí que a Procuradoria-Geral do Estado promoverá. Estamos conversando aqui, entrevistando ao vivo o Alan Porto, secretário de Estado de Educação. Secretário, o senhor falou no bloco anterior, eu quero voltar à primeira pergunta do programa, que foi a minha, que Lorenberg fugiu dela, mas eu estou voltando de aqui, é a vacinação propriamente, não é? A Secretaria prevê quanto tempo para que estejamos com todos os nossos alunos em sala de aula, de forma presencial, considerando aí a vacinação total dos nossos servidores da educação? Bom, Paulo, veja bem, a gente tem a previsão de retomar as atividades presenciais na modalidade híbrida, ou seja, 50% da capacidade da sala de aula, ou seja, se você numa turma tem 30 alunos, você terá 15 alunos em regime de revezamento. Uma semana são esses 15 alunos e na outra semana os outros 15 alunos. Então a gente já tem essa previsão de retomar a partir de agosto 50%. A questão da vacinação dos profissionais da educação, como a gente já tem conversado, dialogado com os municípios, a responsabilidade é do município, está praticamente todos os profissionais vacinados. Alguns faltam ainda por questão de agendamento, alguns que perderam um dia de vacinação, enfim. Tem todo esse ajuste que os municípios estão fazendo. Mas acreditamos sim que no início em agosto, depois do recesso escolar, todos os professores já estejam sim vacinados e a gente retomar com segurança. E lembrando que vacinar não significa que a gente não tem que cumprir os protocolos. Vai continuar cumprindo os protocolos de biossegurança, afastamento, álcool em gel, máscara, aferir a temperatura do profissional da educação, do aluno. Existe um protocolo de contingência também que tem que ser seguido, ou seja, tem a nossa equipe também do projeto Saúde e Segurança, que é o projeto ERA, que está percorrendo os 15 polos do estado de Mato Grosso, orientando todos os profissionais da educação, explicando como utilizar o material do EPI, explicando como cumprir os protocolos de biossegurança que foi assinado em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde. Ou seja, é um trabalho de muito diálogo, é um trabalho diário isso, a nossa equipe, as nossas DREs, as diretorias estão aí 100% empenhadas nessa ação para que nós tenhamos um retorno com segurança. Ainda sobre isso aí, antes de passar para o Lorenberg, rapaz, vacinas, porque eu imagino que as ações da SEDUC estejam ou tenham que estar, não é, sintonizadas aí com a Secretaria de Saúde, porque se não houver vacina, a contento não poderá se ter esse planejamento aí e nem essa previsão de agosto a gente retomar, mesmo que de forma híbrida. Por exemplo, o município de Cuiabá, de vez em quando, tem alegado aí falta de vacina, município do interior, Sorriso, lá também em Alta Floresta. Quer dizer, o senhor tem essa informação de que, por parte daquele que tem a responsabilidade da logística, que é o Estado, existe vacina distribuída a todos os municípios, ou seja, os municípios não terão essa alegação aí, nós não vamos cumprir a vacinação dos servidores da educação porque não temos vacina? Bom, conversei com o secretário de Estado de Saúde, o Gilberto, isso foi na semana passada, e ele garantiu e informou que todos os municípios, 141 municípios, já receberam todas as vacinas para vacinar o profissional da educação a primeira dose. Ou seja, todos os municípios já têm essas vacinas. Ótimo. Lorenberg Alves. Secretário, numa resposta anterior, ainda nesse bloco, numa questão que o Paulo falou sobre a vacina, o senhor falou que mesmo tendo vacinado o conjunto dos professores e os profissionais da área da educação, mesmo assim é necessário que tenha um cuidado com o protocolo, um zelo pelo protocolo. E é exatamente aí que vem a minha pergunta, secretário. As mais de 750 escolas da rede pública do Estado estão, de fato, asseguradas que ela não tem nenhum risco, nenhum problema, foram feito todo o protocolo, tudo que manda ou que deveria mandar, o figurino,
para que nós tenhamos, de fato, uma escola garantida? Veja bem, professor, são 728 escolas. Desde novembro e dezembro, nós encaminhamos recurso para todas as escolas. Teve um recurso, inclusive, complementar somente para a Covid. Ou seja, todas as escolas adquiriram máscara, álcool, termômetro, todo o material de limpeza, de higienização. Todas as escolas receberam recursos. O governo do estado de Mato Grosso aumentou em 47% o recurso do PD que vai para as escolas. Nós aumentamos o recurso de 33 mil para 100 mil reais para pequenos reparos e pequenas reformas na parte da infraestrutura física, focando nas áreas molhadas, cozinha, banheiros, enfim, todas as escolas. E nesse período de 6 meses, mais de 283 escolas passaram por manutenções, escolas que receberam recursos descentralizados, empresas que são contratadas pela Secretaria de Educação para fazer manutenção preventiva e corretiva. Nós temos tido reuniões aí constantes com os diretores de escolas. Na semana passada, eu reuni com mais de 100 diretores aqui de Cuiabá e de Várzea Grande. Então, assim, praticamente todas as escolas, isso com indicador, com monitoramento, informações que os próprios gestores nos encaminharam, que já fez toda a aquisição de material, preparou a escola, com marcação, com distanciamento, algumas ainda com alguns detalhes, mas hoje todas as escolas nossas têm a máscara, têm o termômetro, têm o álcool, têm o material para fazer a higienização, têm as marcações, e alguns deles estavam finalizando ajustes, mas que nesse mês de julho todas as escolas iriam finalizar. Pois é, mas agora, dessas 728 escolas, pode ter alguma que algum diretor não fez o ajuste, que não comprou aquilo ali. É o mínimo que nossa equipe de gestão escolar, juntamente com as DREs, está chegando nesses diretores e dando todo o suporte para que ele tenha condições de, nesse mês de julho, finalizar a preparação da unidade escolar. Então tem uma equipe acompanhando isso para que se cumpra. 15 polos acompanhando diariamente, monitorando, avaliando e prestando todas as informações técnicas para que o gestor tenha condições de deixar a sua unidade preparada para o início, que vai ser em agosto. Olha, vem aí o exame do ensino médio, que é o Enem, rapaz. As inscrições que foram abertas agora, né, no dia de hoje, salvo engano, elas vão até o dia 14 aí. E aí eu pergunto aqui ao nobre secretário de Estado de Educação, o Estado, por meio de sua secretaria, tem aí alguma ferramenta no sentido de reforçar para que esses estudantes tenham um desempenho a contento nessa prova do Enem? Tem alguma coisa em curso para que isso seja, surta um efeito positivo lá na ponta? Com certeza, Paulo. Muito bem lembrado. Aproveito aí para todas as famílias que estão acompanhando, professores, alunos. Começou a inscrição hoje, corre lá, faz a inscrição. É muito importante a participação dos alunos nossos aí do terceiro ano do ensino médio. E lembrando, nós temos o Pré-ENEM Digital Gold, que iniciamos no ano passado, em novembro. São aulas que acontecem em parceria com a TV Assembleia, são aulas que passam pelo canal da TV Assembleia, são aulas online, começamos pelo curso de redação. Então, no ano passado, nós tivemos uma procura significativa e tivemos aí bons resultados na nossa rede, com várias aprovações de alunos da escola pública em várias universidades, aqui do estado de Mato Grosso, fora do estado, USP. Teve aluno nosso que passou em 7º lugar de um curso de medicina. Então, nós demos continuidade nesse processo, já iniciou com aula de redação e vamos ampliar para as outras disciplinas. E nesse ano também, com ampliação dos polos. O ano passado foi 4 polos, Cuiabá, Várzea Grande, Tangará, Sinop e Rondonópolis. Esse ano, nos 15 polos, terão aqueles aulões, aquelas aulas de final de semana, com os melhores professores da nossa rede para preparar o nosso aluno aí para que ele tenha um bom desempenho no Enem desse ano. Orenberg, cabe uma aí, se não for muito longa, né? Não, muito rapidamente, secretário. O senhor deu uma entrevista no dia 2 deste mês à Rádio FM Capital FM, e uma das respostas que o senhor deu está exatamente essa frase, entre aspas: nós temos um programa ousado de infraestrutura e de melhorar as escolas e também efetuar investimentos na parte pedagógica. Fecham aspas. É exatamente aí que entra
a minha questão, a minha pergunta. O senhor poderia discorrer rapidamente sobre esse programa programa ousado de investimento e, sobretudo, a parte que toca a questão pedagógica? Qual é o valor, qual é o dinheiro destinado exclusivamente para a parte pedagógica? Veja bem, esse programa ousado é do governo do estado de Mato Grosso, que prevê 936 milhões dentro do programa Mais Mato Grosso somente na educação. Estou falando de 422 milhões somente na infraestrutura física e tecnológica. Isso, é claro, em parceria com os municípios. Nós temos aí 78 milhões só de convênios assinados com os municípios para construção de quadra, reforma, construção de novas escolas. A climatização tá dentro desse Climatização está dentro desse programa. Nós vamos aí climatizar todas as escolas até o final do ano que vem, que tenham condições de receber essa infraestrutura energética. É claro que tem escolas indígenas que não chega aquela energia elétrica trifásica para ter condições de climatizar, mas todas as escolas que têm condição de ter essa rede, nós vamos climatizar. E na parte pedagógica, é investimento de mais de 500 milhões. E aí eu estou falando de várias frentes. Eu estou falando do Profissão 4.0, de ter os Fab Labs dentro das unidades escolares. Eu estou falando de 60 laboratórios. Eu estou falando da política de que vai ter também dos laboratórios de robótica. Eu estou falando a partir do ano que vem do novo ensino médio, do curso profissionalizante, que vai iniciar nas unidades escolares, em torno aí de 30 mil vagas. Eu estou falando do material didático estruturado, formação continuada, avaliação que vai acontecer na nossa rede. Estou falando de material didático complementar. Nós teremos aí educação financeira, consciência fonológica para o 1º ao 5º ano, além também do aspecto socioemocional. Nós vamos ter aí aula de inglês, ou seja, é um grande investimento na rede escolar e, é claro, junto com o professor, com a escola e também o aperfeiçoamento dos gestores, capacitar os gestores para que cada vez mais ele tenha condições de fazer uma boa gestão. Os estudos demonstram para a gente que uma escola onde tem uma boa gestão, ela tem bons resultados. Então a gente quer cada vez mais fortalecer e valorizar o profissional da educação com formação. Então é esse programa ousado que nós temos, é um programa que dá certo. Aqui nós não estamos inventando a roda, a nossa gestão ela é uma gestão inovadora, é uma gestão voltada para a aprendizagem e baseada em evidências. Ou seja, nós queremos pegar as boas evidências e implementar. E nós já estamos fazendo isso. Todos esses processos que eu estou falando já estão em fase de licitação. Compra de notebook, melhoria da infraestrutura tecnológica, adequação da internet. Estamos colocando internet de boa qualidade nas escolas. Esse material didático já licitou e o sistema estruturado está em fase de licitação. Formação continuada, como eu relatei aqui também, está a todo vapor. Então é nesse sentido e eu tenho certeza que o nosso professor tem esse reconhecimento e nós vamos junto aí com os 38 mil profissionais para mudar essa realidade. Isso está garantido em conta já, esse valor que o senhor falou está garantido para, quer dizer, o próprio Mauro Mendes fala de vez em quando aí, fala, eu não vou fazer compromisso se não tiver o dinheiro em conta. Então, se há a meta, já o planejamento, é porque tem o dinheiro garantido, é só executar. Com certeza, o recurso orçamentário está garantido e o recurso financeiro também está garantido. É o Alan Porto, secretário de Estado de Educação, conosco aqui, que continua. A gente vai para mais um break, também chamado de intervalo comercial, e a gente volta no instante, só aguarde. O Opinião retoma aqui entrevista ao vivo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, que está falando aqui sobre o destino aí nessa pandemia aí dos quase 400 mil alunos da rede de Estado, da rede estadual de ensino, esses quase 392 mil alunos, para ser mais exato, distribuídos aí em 728 escolas estaduais. Secretário, agora, eu estou insistindo na questão da vacinação porque, assim, tem professor que tem recusado a tomar a vacina, não é? Eu já vi o sindicato se manifestar sobre isso e queria também que o senhor desse um posicionamento sobre isso aí, que a secretaria fica limitada de forçar o profissional a tomar, mas aí também fica engessado, o Estado fica engessado, a SEDUC fica engessada, de colocar a meta dela em prática, que é agosto. Veja bem, Paulo, a vacina ela não é obrigatória. Nós não podemos forçar o professor a vacinar. O que nós temos que fazer
é que a vacina esteja disponibilizada para o professor. E é isso que os municípios todos fizeram. A vacina está lá. O professor, o profissional da educação que ainda não vacinou, corre lá e efetiva essa vacinação. Nós vamos voltar às nossas aulas a partir de agosto, na modalidade híbrida. Então... Mas é aquele que não vacinar, aquele que por ideologia, ou por fé, por crença, por sei lá o quê, fala, não vou vacinar e tal. Se ele não vacinar, ele vai ficar impedido de seguir junto, de se misturar, vamos dizer assim, aos outros que se vacinaram? Bom, isso é uma responsabilidade do profissional da educação. Eu não quero imaginar que isso esteja acontecendo. Eu acredito sim que não existe esse negacionismo para a vacina. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui quer sim efetivar as vacinas, quer vacinar, os professores estão procurando. Eu acredito que vão vacinar sim. Lembrando, vai voltar às aulas. O professor tem que procurar e tem que se vacinar. Professor. Secretário, eu vou sair de novo fora um pouco para discutir. Eu estava lendo com todo o cuidado, ainda que não tenha nenhum conhecimento sobre o organograma da Secretaria, mesmo assim eu me atrevi a dar uma olhada e me corrija se eu estiver errado. Eu achei pesada a máquina, porque veja, são 5 secretarias adjuntas e 14 superintendências, sem falar das unidades. Também tem muito mais, um número grande também. É uma máquina muito grande. E tem uma coisa que me chamou a atenção, secretário. Por exemplo, na Secretaria Adjunta Executiva, tem lá a Superintendência Financeira, que tem também uma Superintendência Financeira, de Finanças, me perdoe, Finanças, tem também na Secretaria Adjunta da Administração Sistêmica. Também tem uma Superintendência de Finanças. Aliás, lá na mesma Secretaria, na Secretaria, por exemplo, Secretaria Adjunta Executiva, tem a Superintendência de Tecnologia de Informação, que também se repete lá na Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio, que também tem uma Superintendência de Tecnologia e Informação. A meu juízo, secretário, me perdoe, eu não tenho essa habilidade, não tenho esse conhecimento, mas eu achei a máquina muito grande, muito pesada. Ainda que nós tenhamos mais de 700 escolas, ainda que nós tenhamos quase 400 mil alunos, mesmo assim a máquina, eu gostaria de ouvir um comentário do senhor. Vamos lá, para quem está nos acompanhando aí, e é importante que essa informação fique muito clara. A Secretaria de Estado de Educação, em 2019, quando o governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta assumiu, a SEDUC ela tinha 1.250 servidores somente dentro da sede. Hoje, tem pouco mais de 700 servidores. Tinham lá 9 secretarias adjuntas e mais de 30 superintendências. Então, houve um enxugamento aí de mais de 50% da estrutura organizacional. E aí, como foi falado pelo professor, eu não sei qual foi o último organograma que o senhor acessou, mas hoje dentro da Secretaria Executiva não existe superintendência financeira. Não, a superintendência não existe essa superintendência financeira, finanças. Dentro da Secretaria Executiva não tem superintendência. Esse organograma ele foi atualizado. Hoje a superintendência de finanças, o financeiro, fica dentro do sistêmico. A parte orçamentária, a parte financeira, a parte de convênios, fica tudo dentro da Secretaria Adjunta Sistêmica. A tecnologia de informação, ela fica dentro da Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Logística. Então, essas superintendências não tem na Secretaria Adjunta Executiva. Eu não sei qual foi o organograma que foi analisado, mas posso afirmar aqui com toda certeza, não tem essas superintendências. E só lembrando, essa estrutura, em 2019, ela foi cortada em mais de 50%. Isso foi feito, inclusive, à época pela secretária Marioneide, que foi, inclusive, um grande desafio, de além de estruturar, enxugar a máquina, colocar as contas em dia. Mas continua 14 superintendências. Nós tínhamos mais de 30 superintendências em 2018.
tinha 9 secretarias adjuntas, né? Então era uma estrutura muito maior, tinha 1.250 servidores. Hoje a secretaria lá está num ambiente, num prédio novo, né? Quem já foi hoje na Secretaria de Estado de Educação, um prédio moderno, corporativo, pouco mais de 700 servidores, ou seja, bem mais da metade do que era antes. Então foi feito assim e continuamos entregando e fazendo mais entregas, né? A qualidade do serviço tem melhorado e isso a gente tem constatado aí, inclusive nas unidades. Outra inovação que a gente está trabalhando, outro assunto, Diretoria Regional de Ensino. Antes era Cefapro por um lado, assessoria pedagógica por um outro, e não tinha coordenação, não tinha acompanhamento, não tinha as diretrizes. Nós fizemos a Diretoria Regional de Ensino, onde toma conta da parte administrativa, da parte formativa e da parte de assessoria. Então, hoje é uma estrutura organizada que dá uma qualidade de atendimento melhor para as escolas. Inclusive, nós estamos pegando boas práticas em outros estados. Tem São Paulo, tem Goiás, que tem boas práticas lá. Então, futuramente, essas diretorias regionais de ensino terá um quadro maior e terá condições de alguns serviços que hoje é feito dentro da unidade da SEDUC ser descentralizado para essas diretorias regionais. Seria um processo de regionalização, é isso, secretário? E É essa isso. máquina que, a meu juízo, me perdoe, é muito grande, tende a diminuir, é isso? Veja bem, ela já foi muito grande, hoje ela está pela metade. E a gente trabalhando com as diretorias regionais de ensino, futuramente a tendência é diminuir ainda mais a quantidade de servidores dentro da sede. Porque a gente fica na parte de monitoramento, das diretrizes, avaliação, acompanhamento e as coisas acontecer de fato nas diretorias regionais de ensino, que é o que acontece hoje nos principais estados do nosso país. E tem bons resultados. Inclusive a gente já está nesse processo de transição, né? Foi instituído através de um decreto, a gente está discutindo isso, como que vai funcionar na prática, dando condições de trabalho dentro das diretorias regionais de ensino, equipando elas. Então, é um trabalho que já está em andamento. Ô, secretário, o senhor falou no bloco anterior aí, rapaz, sobre as despesas que estavam atrasadas, que estão sendo quitadas. Aí eu pergunto, em termos numéricos, não é? O que nós temos aí de despesas para serem quitadas pelo Estado e a que se referem essas despesas aí que precisam ser quitadas ainda por parte do Estado? O governador sempre bate nesse ponto aí, que tudo será quitado, que não ficará ninguém para trás. E como é que está a relação com os prestadores de serviço? Veja bem, Paulo, hoje a Secretaria de Estado de Educação não deve nenhum fornecedor, não deve nenhuma escola. Lá em 2019, o Estado tinha pagamento de servidor em atraso, tinha 13º em atraso, tinha pagamento da alimentação escolar em atraso, pagamento do transporte em atraso, PDE, que é esse recurso que vai para as escolas em atraso. E o telespectador que está acompanhando sabe muito bem o que eu estou dizendo. Todas as construtoras que executavam serviço em atraso, todos os fornecedores de despesa continuada em atraso. Eu mesmo, o governador já falou isso, eu cheguei inclusive a ser ameaçado, eu e a secretária anterior, a Marioneide, o cara que estava 7 meses sem receber, que não aguentava mais, já tinha vendido casa, apartamento, já tinha uma série de problemas. Então, graças a Deus hoje, com as ações do governo do Estado, com a política de recuperação fiscal, não só a Secretaria de Estado de Educação, mas todas as secretarias, o Estado hoje é bom pagador. Tanto é que hoje nós executamos lá, fazemos uma licitação. Lá, antes não tinha nem fornecedor interessado em fornecer para a educação. Hoje tem fornecedor de fora. Hoje tem empresas que estão vindo de fora porque o Estado de Mato Grosso hoje é bom pagador. E lá na Secretaria de Estado de Educação não tem nenhum fornecedor em atraso. Seja ele na infraestrutura física, na infraestrutura tecnológica, na parte pedagógica, despesas correntes, escolas, rigorosamente em dia. Repasse da alimentação, do transporte, do PDE e além. Nós aumentamos, o governo do Estado aumentou em 47% o repasse das unidades escolares. Então aquele professor que fazia cotinha, o diretor que fazia cotinha com outros professores, tinha que fazer uma festa, tinha que fazer isso para arrecadar dinheiro, hoje não precisa fazer mais isso, porque o recurso cai em dia e o recurso é suficiente para fazer a manutenção e o custeio de todas as unidades escolares. Ô, secretário, o meu colega de imprensa, o jornalista Alain Mesquita, o seu xará, Xará. lá do Gazeta Digital,
Ele mandou um vídeo aqui, Alan, eu não consegui mandar aí para cima para o pessoal operacionalizar, né, viabilizar que a gente possa exibir. Mas está perguntando o seguinte, em síntese, se eu entendi errado, Alan, me corrija aqui. Quanto à derrubada do veto sobre a volta às aulas lá na Assembleia Legislativa no dia de hoje, o governo, de que forma vê isso, se pretende recorrer ou não, já que houve a apreciação desse veto e houve a derrubada pelos deputados lá na Assembleia? Bom, gente, eu vi isso, acompanhei pela mídia, essa matéria vai chegar na Casa Civil, aí nós vamos reunir com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, para ver qual vai ser os encaminhamentos do governo do Estado. Mas veja bem, o item lá que foi vetado diz o seguinte, que só retornar às aulas presenciais após o professor da rede estadual ser vacinado. Gente, nós temos professor da rede estadual que trabalha também na rede municipal. E outra, comprovar que ele foi vacinado. Para comprovar a vacinação, se está imunizado, vou repetir, comprovar imunizar. Para comprovar imunizar, eu tenho que apresentar o laudo, se eu tenho imunização. Então, assim, o governo vetou porque é inconstitucional. E aí eu vi pela mídia hoje que foi derrubado esse veto. Então, ou seja, só vale para o professor da rede estadual? Do professor da rede pública do município não vale? Do professor da rede particular não vale? Ou seja, nós estamos cerceando o direito da educação para os alunos da rede estadual? Porque o aluno da rede municipal vai estudar. Imagina só, aqui em Cuiabá, tem aluno da rede municipal, em Várzea Grande, que está no 1º ao 5º, na alfabetização. O aluno do município vai poder ir para a escola com seu professor e o aluno da rede estadual não? Ou seja, a gente está aumentando a desigualdade social? É essa reflexão que a gente tem que fazer. É certo, é justo, é adequado isso? Pelo visto aí, a gente está descumprindo, inclusive, a Constituição. Então, essa matéria vai chegar na Casa Civil, a gente vai conversar com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, e aí o governo, dialogando, a gente vai ver qual que é a melhor decisão a ser tomada. Pelo que eu conheço, pelo que eu percebo e pelo andar da carruagem, a tendência é judicializar também, não é? Por conta desse argumento que passou aqui o nobre secretário Alan Porto. Caminhar para o final aqui, eu só tenho uma pergunta para fazer, eu tenho uma dúvida, inclusive, dentre esses investimentos que o Estado e a sua secretaria têm feito para ajudar aí os servidores da educação, consta aquela parte relacionada aos notebooks para os servidores, para os professores propriamente. Foram distribuídos, foram comprados, foram distribuídos, ou todos os professores receberam dinheiro em conta, já que eles próprios... Porque teve gente, Lorenberg lembrava isso agora há pouco aqui, que gente que não devolveu, coisa do tipo, e teve também questionamentos aqui, quando o senhor veio aqui na vez anterior, dizendo questionando a qualidade daquilo que estava sendo ofertado a eles, não é? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Boa pergunta, Paulo. Veja bem, naquele primeiro encontro que eu tive aqui, a Secretaria de Estado de Educação tinha efetivado o primeiro repasse. Esse repasse ele vai direto na conta do professor e o professor compra aquele notebook respeitando aqueles requisitos mínimos. Hoje nós já estamos no 4º repasse, porque veja bem, tem professor que entra em substituição, tem professor que retorna de licença, tem aquele professor por algum erro de parametrização do sistema não recebeu. Então, eu me lembro aquela vez que teve algumas perguntas de WhatsApp de professores de Barra, do Bugres, aqui de Cuiabá, não recebeu. Todos esses professores que fizeram o questionamento e tiveram o direito, já receberam, tá? E teve alguns professores, hoje eu tenho esse número atualizado, de quase 19 mil professores da rede que receberam esse recurso e fizeram a aquisição do computador, em torno de 227 devolveram esse recurso para o Estado, alegando que não tinha interesse, porque já tinha um notebook, ou porque era contrato temporário e teria que devolver no final do ano. Então, alegações desse sentido. Então, estão fazendo a prestação de contas e aquele professor que não fez a prestação de contas ou não fez a aquisição, o Estado vai descontar esse valor em 6 parcelas ou ele pode fazer a prestação de contas e devolver na sua totalidade, conforme a lei que foi aprovada junto à Assembleia Legislativa. Ok, esse é Alan Porto, secretário de Estado de Educação, nessa conversa, teria outros tantos assuntos para abordar aqui, por isso que ele está chamando sempre o Alan aqui, ele sempre, de bate-pronto, aceita o convite.
sem titubear. Muito obrigado, secretário, por ter vindo mais uma vez aqui, pelos esclarecimentos. Bom trabalho lá e tomara que tenhamos aí êxito nessa volta às aulas prevista para agosto. Bom, só agradecer, Paulo, aqui pela oportunidade, agradecer ao professor Nuremberg e falar com os nossos profissionais da educação que estão nos acompanhando aqui. Procura efetiva a vacinação. Você tem direito. Eu tenho certeza que o professor que está nos escutando, não é isso que estão dizendo que está negando a vacina, muito pelo contrário. Os professores da educação, os profissionais da educação querem sim ser imunizados. Alan Porto, secretário de Estado de Educação, muito obrigado por ter vindo. Agradecer a Andréia Fontes, que também está por ali, que é assessora de comunicação. Tem um rapaz também tirando foto, que eu não sei o nome dele, mas que obrigado também aí, ao Jonas Silva. Enfim, Nuremberg, a gente se encontra amanhã aqui nesse bate-canal, nesse bate-horário. Com certeza. E com uma bate-entrevista, falando de educação ainda, Edilene Machado, secretária municipal de educação. Vamos ver se tem vacina, vamos ver o que está acontecendo no âmbito do município em relação à educação, previsão de volta às aulas, enfim, vacinação, a sua participação também. Edilene Machado, secretária municipal de educação aqui de Cuiabá, ao vivo no Opinião, de amanhã às 7h30 da noite a gente se encontra. Fica bem, fica com Deus também.